Bem, como vocês sabem, o Mundo Toraja é um canal de animação muito popular. Até numa época de shorts, eu só fazia edit de Mundo Toraja. Mas tem um pequeno detalhe que é muito triste, que é sobre as pessoas descaracterizando o mundo torágio inteiro. Bem, atualmente estão falando que os personagens os novos estão ficando muito infantis e que estão deixando as histórias mais infantilizadas do que antigamente. Calma aí, antes de eu falar se o mundo torágio ele é infantil ou se ele tá decaindo, primeiro você tem que se inscrever no canal e entrar na comunidade do canal. Porque lá nós temos vídeos exclusivos e até informações, tipo, pode ter até coisa de Instagram, tá? Mas não vai aparecer seu número, tá bom? Agora vamos lá. Bem, o Mundo Toraja é um canal de animação criado em 2021, ou mais 2021. Ele começou nos vídeos, antes dele criar o canal, ele percebia que os canais de animação não tinham uma certa relevância. Aí ele decidiu criar, né, porque ele ama animação, é uma coisa que ele gosta. E ele já tinha um contato com o YouTube mais ou menos em 2016. Só que eu só vi isso por causa de um post lá no Instagram. Eu não sei o nome do canal, mas ele disse que começou em 2016. Bem, aí ele na primeira parte ele introduziu o Torajo, mas a partir do ano de 2023 ele começou a se popularizar por uma briga entre o Torajo e o Morajo, que são dois irmãos. O Morajo é uma maçã vermelha e o Torajo é uma maçã verde. Eles brigaram por causa do canal, por causa que um tava querendo tomar ideia do canal do outro, sabe? Aí, com isso, o público, começou a atrair mais público, sabe? Nessa época. Então, eles fizeram vários vídeos, teve vídeo até da Zoom teorizando. Ou seja, esse bafafá não era pouco não. Quase metade das pessoas chegava mais ou menos até, acho que 5 milhões. Mais ou menos isso. Mas, com o tempo, né, a briga ela desfez. Mas antes disso, o Moraes tinha infectado com algoritmos. E depois disso, eles trazeram a Zumi, depois o Lin, depois a Pesce, depois o Azedo, depois a Pesce, o Jay e a Margot. Agora vamos falar da tão temida discussão. Bem, a partir desse ano de 2026, no inicinho, sabe? Nós tivemos o vídeo do Torajo de praia. E nele podemos tirar várias conclusões dos fãs, tá? Eu vi isso em opinião na internet, tá? Bem, já falaram, né, que no vídeo de praia deles, o primeiro falou que o mundo Torajo estava ficando extremamente infantil. E que o Moracho estava tendo uma personalidade não tão muito boa quanto antes. Porque antes ele é um personagem raivoso, super carismático. Hoje em dia ele é extremamente mais raivoso, não tem uma personalidade tão boa quanto antigamente. Mas isso também se releva porque o Bruno, ele não faz mais a voz do Morajo. Ele agora só faz a voz do Torajo. E também tem uma equipe, sabe? Então essas decisões foi feita pela produção, tá? Então, outra coisa que me chateou bastante foi a deserialização de alguns projetos. Pois tem gente que não gosta do Torajo por causa de certas coisas. Tipo, por exemplo, a série Mundo Algoritmos, série Algoritmos, que é lançada a cada episódio a cada um ano. Isso tem um motivo, por causa que a animação é muito difícil de se fazer. Você sabe? Não é uma coisa que você faz pra noite do dia. Não, você demora meses. Tipo o filme da Disney, por exemplo. Demora em torno de mais ou menos uns 2 anos. Né? Que nem Carinho de um de outro. Divertidamente 2. Que mais? Que é um exemplo bom. Divertidamente 2. Que mais? Aranha Verso. Ou seja, demora mais pra fazer animação. Mas tem gente que não gosta dos personagens. Bem, como sabemos, a partir mais ou menos de 2024 começou a entrar muito personagem. Tipo assim, em um ano já entrou 2 personagens novos, enquanto outros, na verdade 3, com ele. Ou seja, foram 3 personagens em um ano, muitos.
E os fãs, eles ficaram meio tipo assim, ó, esse cara ali vai ter muitos personagens até o final. Até aí, tudo bem. É só pra criar mais história de conteúdo, né? Só que começa aí as coisas meio ruins. Porque, cara, se você introduzir muitos personagens, o boy, ele vai achar repetitivo, né? Tipo assim, em um ano teve 3 personagens. Teve uma loja, teve um episódio importante. Ou seja, foi um ano basicamente o mais popular do Torajo. Mas agora nós vamos falar de uma coisa. Que é a partir da entrada do azeite da PS, as coisas começaram a ficar um pouquinho meio estranhas. Porque mais ou menos os shorts, eles começaram a ficar mais infantis, sabe? Começaram a te trair um público mais infantil, sendo que não era isso o propósito no início. Eles só fizeram isso pra não usar tão vocabulário assim. Porque o público o público que ele quer é adolescentes. É o público juvenil, ou seja, é um público de adolescentes, crianças, essas coisas. Ele não queria atrair crianças, ele queria atrair um público juvenil. Isso, então é bom. Só que daí tem gente que não gosta do Torajo, porque que ele começou a ficar infantil demais. Mas, e sim, eu entendo isso, porque, né, tem várias crianças, né? Mas, enfim, em 2025, ele lançou nessa época uma música, lançou 2 músicas e introduziu o Jay, o novo personagem. Ou seja, 2025 também foi um ano bem cheio de inovações. Mas aí nós temos mais uma coisa. Depois da chegada do Jay, as coisas começaram a ficar mais infantis, nas palavras dos fãs. Mas infantis ainda. Teve até uma amiga minha, que eu não vou falar o nome, que na época falou: olha, o mundo do Torajo antigamente era bem melhor, mas hoje em dia ele tá muito infantilizado. Quando eu vi isso, eu falei: gente, pelo amor de Deus. Mas eu relevei, porque, né, era uma opinião de uma amiga minha. Mas eu falei, tipo assim, tá, ok, é sua opinião. Mas, galera, vamos separar. Seguinte, o mundo do Torajo, ele não se decaiu. Pelo contrário, ele só cresce. Com a chegada da Marvel, tem gente reclamando, dizendo que é infantil. Mas lembrando, isso tem em qualquer fandom. Seja de K-pop, seja de filme, sempre vai ter um fã que vai reclamar de tudo. Até eu. Porque teve gente que me chama de gay, de trans. Então, uma dica é não liga pra isso. Não liga, que nem eu fiz. Às vezes eu só deleto por causa que eu não quero ver aquele comentário. Mas eu tava pensando em ignorar. Então, galera, ignora esses relatos. Mas quando você torna uma opinião uma verdade, é tipo assim, não é muito bom. Tipo, falar, olha, eu não acompanho mais, porque meu gosto ele parou de ser de anime, mas tudo bem. Mas só porque você não gosta, você não precisa odiar, você não precisa tacar, sabe? Precisa jogar seu ódio. Não, você não precisa disso. Então, foi esse mais ou menos o vídeo que eu queria fazer aqui pra vocês. Foi um vídeo bem delicado, porque nós tratamos de um assunto de um canal muito popular. Tipo assim, tem 3 milhões de inscritos, vulgares 4 milhões. Se vai ter 4 milhões eu nem vi. Mas eu não... Bem, no próximo vídeo eu estou pensando em mais pessoas famosas, então comentei. Tipo, Vicente, faz um vídeo sobre tal pessoa, porque eu já tô vendo aqui, porque esse mês eu quero focar em opinião. Porque eu quero ver se vocês gostam desse estilo de conteúdo, se eu paro de fazer ou faço gameplays. Mas enfim, foi isso. Beijos e até o próximo vídeo.